Você abriu aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 4? Antes da gente ler, eu vou contar uma passagem da minha vida. Eu não sei se eu já contei essa passagem para você, beleza? E aí, se for algo repetido aí, você vai me perdoar. No ano de 2001, se eu não me engano, eu estava fazendo um curso, uma faculdade. Aí eu resolvi trocar de faculdade, mudar de curso. E pensei também em seguir uma carreira ministerial assim, em ser pastor. E aí eu estava fazendo matemática na UF, coisa que pouca gente sabe. E aí eu mudei radicalmente para letras. E aí fui fazer um seminário. E o que aconteceu? Eu tinha 19 anos e eu fui para o seminário, assim, ouvindo na época que o seminário ele tinha sido corrompido por uma leitura dessa palavra que relativizava essa palavra, que não considerava essa palavra como palavra de Deus. E eu fui, assim, me preparando psicologicamente para encarar aquele cenário ali e sobreviver, E eu achei que eu tivesse força suficiente para sair ileso ali daquela situação, que eu tivesse força suficiente, assim, tipo força mental, sei lá, pensamento forte. Não tem aquela música do Charlie Brown, Para quem tem pensamento forte, o impossível é questão de opinião. Cara, só os loucos sabem, não é isso? Aí eu pensei assim, vou entrar nesse seminário, apesar de ser liberal, tudo mais, teologia liberal, mas eu não vou sair louco desse lugar e vou resistir. E aí eu me recordo assim que inicialmente eu tentei sobreviver, mas depois imerso, e eu muito novinho, imaturo, imerso ali naquele tipo de pensamento, em que tudo vai ser desestruturado e tudo vai ser dito ao contrário e toda dúvida vai ser plantada no seu coração, eu percebi, assim, olhando para trás, Por que eu estou dizendo isso, Porque você é jovem, como eu fui naquele tempo ali, e continuo jovem, mas de outro modo. Então, eu percebi que eu caí ali na primeira tentação ali, que foi justamente essa, de considerar esse livro não mais como palavra de Deus, e considerar esse livro como um livro que eu poderia analisar como outro livro qualquer. A passagem que a gente vai ler é justamente a passagem da tentação de Jesus, e a gente vai perceber que a primeira tentação de Jesus, e eu resolvi cortar o texto porque eu falo demais, infelizmente, eu tenho esse problema. Então, se eu falasse o texto todo, ia ser muito longo mesmo. Então, eu resolvi parar na primeira tentação. E a primeira é justamente essa, em que Satanás ele vai questionar a palavra de Deus ali. Você está com o texto aberto? Olha só o que diz o texto. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? O que acontece nesse texto aqui? Não sei se você está familiarizado. A gente está no início de um evangelho, o primeiro evangelho. E aí o que Mateus ele resolve fazer? Falar do início do ministério de Jesus. O ministério de Jesus ele se inicia mesmo. O ministério de Jesus publicamente se inicia nesse momento aqui. Então, se você olhasse para o capítulo anterior, você ia ver que Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. E no momento do batismo, vai acontecer uma experiência única, narrada por alguns dos evangelistas. E a experiência vai ser a seguinte: Jesus, ele ao ser batizado por João Batista, as pessoas, e ele tem a visão de uma pomba descendo dos céus, e uma voz eles ouvem, e essa voz é a voz do Pai, dizendo: Esse é o meu Filho amado,
em quem tenho prazer. Então Deus tinha acabado de falar de modo totalmente audível e de modo totalmente inconfundível. Deus tinha acabado de falar que Jesus era seu filho amado e em Jesus ele tinha prazer. O que é interessante é que o texto vai dizer para a gente, então, que logo depois desse momento, e a caminhada cristã é muito assim, né? Então a gente tem momentos assim que a gente tem aquelas vitórias que são grandiosas e às vezes a gente, logo depois assim de algo muito bom que aconteça, vamos dizer, né? Você recebeu uma bênção que você esperava há muito tempo, aguardava e tal. Logo depois acontece alguma coisa que serve como uma provação. De modo especialmente misterioso e interessante, o verso 1 vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. E ele vai ser levado para um objetivo, para que algo aconteça. E o verso 1 vai dizer que vai ser para ser tentado pelo diabo. Se você olhar para a história assim, de Israel, você vai perceber o seguinte, que na cabeça desse povo, o deserto é um lugar em que você se encontra com o sobrenatural. Então, Deus se manifestou no deserto várias vezes para Moisés. Deus se manifestou no deserto para aquele povo ali. A gente vai lembrar, não sei se você lembra dessa passagem, em que Jesus fala que quando você expulsa um demônio de uma pessoa, um espírito imundo, esse espírito sai dessa pessoa, e aí você leria isso, né, em Mateus 12, 43, o espírito sai dessa pessoa e caminha por lugares desertos. Você lembra dessa passagem? Então, na cabeça desse povo e naquilo que Jesus está ensinando para o povo, o deserto é o lugar em que você se encontra realmente com o sobrenatural. E aí o texto vai dizer também que esse demônio, quando sai, ele caminha em lugares desertos e ele volta e encontra a casa vazia, ou seja, uma pessoa que estava possuída por um demônio, fica sem o demônio, mas se o Espírito Santo não preenche aquela vida, não ocupa aquela casa, aquele demônio volta com mais 7 piores do que ele. Jesus vai para um lugar deserto, aqui não é necessariamente o deserto, beleza? Então assim, se você olhasse para aquela região, você ia perceber que é um lugar assim, com pouca vegetação, tal, mas não é necessariamente o deserto como a gente imagina, o deserto do Saara. O texto vai mostrar também para a gente que existe alguém chamado de diabo no verso 1 e de tentador no verso 3. Então, a Bíblia é muito clara nesse sentido. É muito interessante assim que quando eu cheguei ao seminário, uma das primeiras figuras a serem desconstruídas para mim foi a figura do diabo. Então, uma das primeiras coisas que me ensinaram, aqueles caras que depois eu entendi que eles não acreditavam em Deus, muitos, né, já tinham negado a fé há muito tempo, eles me ensinaram assim, poxa, o diabo não existe, beleza, o diabo é coisa assim, que foi inventada, e aí foi inventada na Babilônia, e essa história é uma história, né, fantasiosa, é um mito, tudo mais. O texto diz para a gente claramente que o diabo existe e que Jesus, ele conversou aqui, né, com Satanás, literalmente. A gente entende que o diabo é nosso inimigo. Existe um livro de um cara chamado Joel Bick. Esse cara, minha pronúncia ficou horrorosa, né? Esse cara, ele escreve um livro chamado Lutando contra Satanás. Eu ia dizer em inglês também o nome, mas desisti. Lutando contra Satanás. O Joel Bick, ele vai dizer algo muito interessante logo no início do livro, que é geralmente a parte que a gente lê, depois a gente para, né, o início, que a gente começa a ler o texto. Poxa, ele vai dizer assim, se você é cristão, entenda que você tem um inimigo, e esse é um inimigo voraz, e que ele não está sozinho, e ele possui um exército gigantesco. É o início do livro, assim, o início do livro é realmente assustador. A gente não deve achar que tudo é demoníaco, e a gente não pode demonizar tudo, assim, na nossa experiência cristã, porque tem gente que faz isso, né? Então a galera está vendo agora que tem
um sistema aí do banco que é a tal de Pix. É isso? E aí você tem que baixar esse sistema para fazer... Aí o pessoal já está dizendo assim, isso é coisa de Satanás, tal. Cara, é uma coisa chata mesmo ter que baixar um aplicativo. Mas não foi necessariamente Satanás que inventou aquele aplicativo e tal. Às vezes meus alunos acham que o Enem foi criado também por Satanás e tal. Esse eu quase que concordo. Quando eu era criança não, né? Um pouco depois, já adolescente, o pessoal começou a inventar que, poxa, os desenhos da Disney tinham um demônio. E que, cara, o demônio não vai estar no desenho da Disney, beleza? Nem no boneco da Disney. Tipo aquele filme, Boneco Assassino, Chuck e tal. Com certeza nada disso. Tinha uma história também que você rodava o disco da Xuxa, você lembra dessa? Aí a Xuxa cantava uma música assim, doce, 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 a vida é um doce. Ninguém nunca cantou, né, a música da Xuxa aqui, né? Aí, pô, você rodava ao contrário, aí em vez de falar sangue, sangue, falar sangue, 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 assim, você rodava. Pô, cara, pra que, entendeu? Um demônio vai fazer um negócio assim que você tem que rodar o disco ao contrário. Ninguém vai fazer isso. A própria música da Xuxa mesmo já é horrorosa. Você não precisa rodar ao contrário, não é isso? Diz, não vou nem cantar a música da Xuxa, vou pular essa parte. Então, a gente não pode demonizar tudo, obviamente. Mas a Bíblia vai ensinar para a gente que realmente existe alguém, né, chamado Satanás e que ele possui um exército grandioso e que a gente deveria temer esse exército se a gente não tivesse alguém do nosso lado que fosse muito mais forte do que milhões e milhões e milhões de demônios, que é o Espírito Santo de Deus e a pessoa de Jesus Cristo na sua salvação e no seu sangue, né, que se derramou sobre a nossa vida e que por isso o maligno não pode nos tocar. Tinha um cara na África assim, né, que ele viu em várias religiões, em vários rituais que aconteciam lá na África, ele viu assim, até ele sabe que isso acontecia, né, pessoas levitando pelo poder de Satanás mesmo assim, né? Então, alguns rituais de magia aconteciam e nesses rituais ele viu coisas assim totalmente absurdas, inclusive, né, de seres humanos levantando da terra assim, como se estivessem voando e tal. A conclusão que esse cara chegou foi a seguinte: poxa, se existe um gigante poderoso e temível como Satanás, que fez coisas grandiosas como as que eu vi, muito mais temível e muito mais grandioso é o nosso Deus, né? E diante dele eu tenho que tremer realmente, porque até Satanás, esse gigante, treme diante de Deus, né? Então essa é a nossa segurança. Mas realmente, cara, a Bíblia vai mostrar aqui pra gente que Satanás existe. E um outro fato curioso desse texto é a questão do jejum, né? Jesus, ele vai para o deserto, e ele fica 40 dias e 40 noites jejuando. Não sei se você já experimentou o jejum assim, é realmente algo sofrido, difícil, né? Principalmente para a gente que está acostumado a comer, né? Graças a Deus, assim, pelo menos na minha experiência, nunca me faltou comida. Então, jejuar é realmente algo assim, muito difícil mesmo, muito difícil. As pessoas que relatam que jejuaram durante muito tempo, né? E alguns cristãos, eu acredito na palavra desses homens, que eram homens de Deus realmente, eles já relataram jejuns assim, de 7, 14, 20 dias, etc., sem, né, comer mesmo alimento, só bebendo água. Eles relatam que chega um momento assim do jejum que você entra num nível assim de desespero, que é um nível muito grande realmente, assim, quando você estabelece o propósito, né? E aí você estabelece um propósito de 14 dias, quando chega no 7º dia assim, aquele dia parece, né, impossível, nunca vou conseguir fazer 14 dias de jejum. Jesus vai para o deserto, para o lugar deserto, e Jesus sente fome, e aí o tentador se aproxima,
e diz essas palavras aqui que são interessantes, né? Se és o Filho de Deus, verso 3, manda que estas pedras se transformem em pães. A primeira lição que a gente aprende desse texto, se você puder anotar, printar, né, você que estiver em casa, é a seguinte, ó, Satanás coloca em dúvida a palavra de Deus. Então, a gente vai perceber isso desde o Éden. Essa é a estratégia de Satanás, na verdade. Então, se você olhasse para o texto lá, né, de Gênesis 3, que é o texto da queda, o que Satanás vai fazer? Ele vai chegar para Adão e para Eva e vai dizer assim, poxa, Deus disse isso para vocês? Então ele vai dizer assim, pô, Deus disse para vocês não comerem nenhum fruto do jardim? Aí Eva vai dizer, não, falou para a gente não comer, nem tocar. E aí Satanás vai dizer, poxa, não é bem assim. A gente vai perceber que a sutileza de Satanás não é necessariamente dizer que Deus é mentiroso. Você entende? Então, Satanás não vai dizer assim para Jesus, Jesus, você não é filho de Deus. Sutilmente, Satanás vai tentar colocar uma dúvida no coração de Jesus. Sendo que tinha acabado de acontecer aquela declaração, mas se para a gente o intervalo é de uma passagem para outra, alguns versículos, para Jesus o intervalo foi de 40 dias sem comer. Você consegue entender? Então Jesus já está 40 dias sem comer, ou seja, 40 dias desassistido, 40 dias necessitado, 40 dias passando fome, e aí depois desse tempo, sentindo fome, ele ouve essa questão de Satanás. Nessa semana, por incrível que pareça, né, eu acho que foi anteontem, um canal muito grande do YouTube aí, que é um canal evangélico, né? Eu não vou dizer o nome do canal só para você não acessar, porque às vezes eu falo para os meus alunos assim, olha, vou deixar para casa tal questão, não olha para a questão ainda não, é a primeira coisa que eles fazem, isso é um reflexo da queda também de Gênesis 3, né? A primeira coisa que a gente faz é olhar, né, para aquilo que não pode olhar. Então não vou dizer o nome do canal, mas um canal cristão aí muito famoso, cara, e relativamente respeitado no YouTube. Ele divulgou um vídeo questionando a canonicidade, assim, a inspiração de uma passagem da Bíblia, uma passagem do Novo Testamento. E aí eu já estava decidido, né, a pregar sobre essa questão da palavra de Deus, né? E aí esse texto já tinha surgido no meu coração, e aí tudo combinou, né? Eu entendo perfeitamente que a estratégia de Satanás não mudou até agora. Então, a estratégia de Satanás é a mesma. É tentar colocar algum tipo de dúvida, ainda que seja muito sutil, ainda que seja de uma passagem do Novo Testamento. A estratégia de Satanás continua sendo essa. Tentar não dizer necessariamente assim, ó, Deus é mentiroso, ou você não é filho de Deus. A estratégia de Satanás é um assim, será que é assim mesmo? Ou, poxa, não é bem assim. Quantas vezes eu ouvi essa resposta, né, questionando sobre a própria palavra de Deus para aqueles meus antigos professores, e eles dizendo para mim assim, não é bem assim. Um tipo de resposta totalmente imprecisa, né? Satanás ainda se utiliza desse tipo de recurso. A segunda lição que esse texto ensina para a gente é que Satanás coloca em dúvida a identidade de Jesus. E foi exatamente o que ele fez no Éden. Então, primeiro, ele colocou em dúvida aquilo que Deus falou. Então, Deus falou para não comer do fruto. Eva diz que é para não comer e não tocar. E aí Satanás diz que não é bem assim. E aí depois, no Éden, o que Satanás vai fazer? Ele vai dizer para o ser humano, que foi, né, criado à imagem e semelhança de Deus, que o ser humano não é aquilo que Deus fez dele. No caso do Éden é assim, ele direciona para cima, então ele vai dizer para Adão e Eva assim, olha, se vocês comerem, vocês vão ser como Deus, ou como deuses. E se você olhar a nota de rodapé, né, vai estar escrito assim, né, como Deus ou como deuses. Então, ó, se vocês comerem, vocês vão ser superiores. Então é como se ele dissesse assim, ó, vocês não precisam ser o que vocês são, vocês podem ser muito mais.
No caso de Jesus é ao contrário, né? Então ele olha para Jesus e vai dizer assim, se és o Filho de Deus, questionando que Jesus seja realmente o Filho de Deus, nesse momento em que Jesus passa por esse sofrimento e aflição do jejum. O que você tem que entender? Jesus, mesmo não caindo em tentação, e a gente vai ver, né, durante todo o relato, que Jesus se mantém firme pela palavra de Deus, ele teve a sua filiação colocada em dúvida. Então imagina eu e você, cara, se você estiver passando por momentos de sofrimento, esses são os pensamentos que nos acometem, geralmente, né? Então quando a gente passa por alguma necessidade, quando a gente passa por alguma decepção, o primeiro pensamento que vem é tantas vezes esse, né? Pô, será que Deus não me ama, né? Será que Deus não me considera como filho? Será que Deus não ouviu as minhas orações? Será que Deus não conhece a minha necessidade? Será que Deus não conhece todas as coisas? Mas a palavra de Deus diz que eu sou filho, mas a palavra de Deus diz que Deus me ama, mas a palavra de Deus diz que Deus me conhece. Tudo parte, na verdade, dessa primeira dúvida. Então, todos os erros vêm depois dessa primeira dúvida. Eu vi uma imagem também esses dias que era assim, falando sobre o liberalismo teológico, e aí o primeiro degrau que o cara descia no sentido do liberalismo teológico, que é você desconsiderar, né, poxa, Deus, e você se perder completamente, e não considerar Jesus Cristo como seu Salvador, assim por diante. O primeiro degrau era justamente desconfiar da palavra de Deus, achar que Deus é um ser humano que pode dizer alguma coisa e depois mudar de ideia, achar que Deus é um ser humano que pode mentir. Tudo bem, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Deus é totalmente verdadeiro, santo e puro. Deus conhece toda a história. Deus tem todo o poder sobre todas as coisas. É o que diz a palavra dele. Recentemente também um cara falou numa entrevista aí, um cara que se diz cristão, mas aí o cara, é bem-vindo em vários programas de televisão que são totalmente nefastos aí. Também não vou dizer o nome do cara. Ele disse assim, no final, né, de uma fala, aí Jesus tal, foi crucificado, foi odiado, papapá, e Jesus ressuscitou no coração dos discípulos. Essa é uma fala tipicamente dos meus antigos professores. Essa é a fala realmente daqueles que negam a verdade e a palavra de Deus, daqueles que não acreditam na ressurreição. E Paulo vai dizer o seguinte, se não tem ressurreição, meu amigo, não tem nada. Então, se não tem ressurreição, a gente está aqui perdendo tempo, a gente é totalmente infeliz e miserável. Então, se a gente perde essas bases da nossa fé, a gente se perde completamente. Terceira e última lição que esse texto ensina para a gente é a seguinte, que Jesus responde a Satanás com a própria palavra de Deus. Se você olhar, né, para os textos que Jesus vai fazer referência, então é muito interessante que nas 3 tentações, Jesus responde a Satanás usando os textos de Deuteronômio, de um sermão de Moisés. Então, se você olhar, voltasse lá na sua Bíblia e visse o livro de Deuteronômio, você ia perceber o seguinte, que Moisés faz 3 sermões, eles estão diante da terra prometida, o povo já passou pelo deserto, pelo lugar deserto, e aí Moisés vai tentar dizer para o povo assim, olha, tem 2 caminhos, vocês têm que escolher, ou é seguir a Deus, ou é seguir o passo de vocês. O caminho de Deus é um caminho de bênção, o caminho do coração de vocês é um caminho de maldição. O que vocês querem? Vocês vão confiar na palavra de Deus ou na palavra de vocês? Vocês vão confiar em Deus ou em ídolos? Assim por diante, entende? Jesus ele vai retomar esse discurso de Moisés e nas 3 tentações ele vai citar Deuteronômio. Então nessa primeira aqui que ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, é Deuteronômio 8:3, depois é 6:16, depois é 6:13. É sempre a mesma fala de Moisés, é sempre o mesmo discurso, que é sempre o mesmo discurso de decisão. Então, é como se Jesus estivesse dizendo para a gente assim, poxa, é possível vencer a Satanás, é possível vencer as tentações,
Então, você que tem se visto como jovem, você que tem se visto sempre caindo na mesma tentação, que seja a tentação da vaidade, sempre caindo na mesma tentação, que seja a tentação da sexualidade, da pornografia, você que se vê caindo na tentação da mentira, você pode entender que pela palavra de Deus você pode vencer, porque a palavra de Deus, ela te dá essa possibilidade de escolher. Sem a palavra de Deus não há escolha, a escolha é sempre errada, é sempre para o mal, você vai querer sempre o mal, mas diante de Jesus, você pode escolher a vontade de Deus, você pode resistir. É isso que a palavra de Deus vai tentar te mostrar, é isso que Moisés vai tentar te mostrar, e é isso que Jesus está dizendo. O que é maneiro é o seguinte, poxa, Jesus está reafirmando o que Moisés reafirmou ao retomar a lei que foi dada por Deus como palavra de Deus. Então Jesus está dizendo que isso é a palavra de Deus, Jesus está dizendo que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, a gente sabe que o Novo Testamento é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que é a palavra de Deus. Esse é um argumento redundante, é como todos os outros. Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus porque ela diz que é a palavra de Deus, e é assim e ponto. Mas eu só sei disso porque o Espírito Santo me convenceu a acreditar, senão não ia dar para acreditar de jeito nenhum. Aqueles que acreditam somente na racionalidade, acreditam na racionalidade porque a racionalidade diz que eles devem acreditar na racionalidade. É um argumento redundante como todos os outros. O Espírito Santo toca no nosso coração. Você só vai ter certeza disso, de que isso é a palavra de Deus, se o Espírito Santo tocou no seu coração. E se tocou no seu coração, olha que maravilha, você está diante do reino de Deus, você está diante da salvação em Jesus Cristo, você está diante da vida eterna e você está diante da escolha, de poder escolher a resistir às tentações e poder escolher a servir a Deus de todo o seu coração, inclusive com a sua mente, a sua racionalidade, assim por diante. Primeira aplicação de duas aí para a gente fechar. Esse texto vai mostrar para a gente o seguinte, que a gente deve viver pela palavra de Deus. Então é isso que eu gostaria de te chamar, viva pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera vida, é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que nem só de pão vive, mas de toda a palavra. Sem a palavra a gente não vive, assim como a gente não vive sem pão. Mas Jesus viveu 40 dias sem pão. É possível viver 40 dias sem pão, mas não é possível viver um segundo sem a palavra de Deus. É isso que Jesus está tentando dizer para a gente. Amém? Eu sei de uma história de um cara chamado Billy Graham, que, poxa, referência, herói da fé e tudo mais. Eu me lembro que quando eu li a biografia do Billy Graham e tal, ele dizia o seguinte, que na época dele é diferente da nossa, assim, a gente já passou daquele momento terrível do início do século XX, em que a igreja foi bombardeada com diversas informações, e tantas vezes a igreja fugiu do debate ou não viu respostas para aquele tipo de debate. A academia estava totalmente dominada pelo liberalismo teológico. Aí o que Billy Graham fez, cara? Eu me lembro de uma oração dele que ele disse assim, Deus, quando ele estava também no seminário, sofrendo uma opção de tormento, aí ele disse assim, Deus, eu não estou entendendo nada, na verdade, assim. Não sei, não estou entendendo. Para mim, assim, não faz sentido, assim, nada faz sentido, eu não tenho resposta para as perguntas que estão me fazendo, assim. Mas eu vou confiar na sua palavra somente. E corajosamente, assim, Billy Graham, tomou essa atitude, assim, ainda que eu não entenda, vou confiar na sua palavra. Billy Graham, naquele momento eu entendo perfeitamente, assim, era um momento que eu vivi, que eu fraquejei. Era um momento ali, né, usando a expressão de um filósofo chamado Søren Kierkegaard, era o momento do salto no escuro. A vida na fé não é um salto no escuro, não é. Mas naquele momento era. Foi o que Billy Graham fez, e ele confiou em Deus, e ele foi abraçado por Deus. A gente deve viver pela palavra de Deus, então assim, essa palavra de Deus tem que fazer parte da nossa vida, e a gente tem que ansiar por ela
mais do que a gente anseia por pão. Eu tenho feito agora uma dieta, eu sei que não dá para perceber. Eu tenho feito uma dieta, fui forçado, meu Deus. Fiz um exame esses dias, a médica me esculachou. Mas isso serviu para o bem, ela falou a verdade, isso foi bom. Mas primeiro eu fiquei deprimido. Aí eu tenho que fazer uma dieta. Cara, como eu estou tendo que controlar aquilo que eu como, né? Então, assim, tem hora que eu fico doido para comer, muita vontade de comer, muita coisa e tal. Mas eu devo entender, cara, que a ânsia pela vontade de Deus e a sede pela vontade de Deus e pela palavra de Deus tem que ser maior, entende? Eu me lembro que quando a dúvida foi plantada no meu coração, porque a parada é a seguinte, cara, que é a segunda aplicação aí, se você quiser já anotar, ó, rejeite tudo o que coloque em dúvida a palavra de Deus. Essa lição que o texto está dando para a gente. Foi por isso que Jesus resistiu à tentação, à primeira tentação, né, da sua caminhada ministerial. Rejeite tudo o que coloque em dúvida a palavra de Deus, porque a questão é a seguinte, assim, para você entender melhor. Não, o que eu estou tentando dizer não é que você não vai ter dúvida, não é isso. A gente vai ter dúvida durante a nossa caminhada, e eu não tenho todas as respostas. Assim, depois de, graças a Deus, ter caminhado um pouco na fé, eu tenho muitas respostas. E você deve entender que os irmãos que são mais velhos que você aqui têm muitas respostas. Então, talvez você esteja na universidade, talvez você esteja diante de um dilema. Talvez esse dilema tenha solução, talvez tenha. Nem todos têm solução. Mas, assim, talvez esse tenha. Não sei se você sabe, muitos irmãos aqui fizeram faculdades e fizeram faculdade de humanas e de artes e sobreviveram e são crentes, guardaram a fé. Então, isso é possível. A gente já viveu esses dilemas também. Então, assim, a gente tem muitas respostas. Para quase todas as perguntas, a gente já sofreu com quase todas elas. E a gente tem resposta para quase todas elas. Mas a gente não tem resposta para todas as questões também. Então, por exemplo, eu não sei se os 7 dias ali da criação são 7 dias literais, assim, 24 horas contadinho no relógio. Porque no início, quando não tem pôr sol, não tem dia e noite, você percebe que no início não tem dia e noite. Então, se não tem dia e noite, já tinha tido a criação, então, uma parte da criação pelo menos. Poxa, será que sem dia e noite vai ter dia de 24 horas? Eu não sei responder se são dias literais ou se são dias, assim, poeticamente falando, porque o texto tem um grau de poesia muito grande. Mas não importa. Mas não importa para o significado desse texto, beleza? O texto diz que Deus criou todas as coisas, o texto diz que Deus criou tudo bom, o texto diz que Deus criou tudo com cuidado, o texto diz que Deus plantou. Você já pensou que Deus foi um jardineiro? Um dia Deus plantou um jardim e colocou o ser humano guardado naquele jardim, homem e mulher, e disse assim, ó, aqui, vocês estão bem, vocês estão diante da minha presença, vivam aqui, vivam, sejam felizes, multipliquem-se. Poxa, esse é o lugar para vocês viverem. Mas os seres humanos, né, quiseram sair do jardim e deixar a segurança daquele local e construíram suas próprias cidades e tal. Até que virá, então, a cidade de Deus, né, que a gente lê lá no livro de Apocalipse e a gente tem certeza de que isso vai acontecer. Então, qual é a questão que eu quero te mostrar? A gente tem muitas respostas, então talvez você esteja sofrendo por alguma coisa que você não precise sofrer. Procure um irmão mais velho na fé, uma irmã mais velha na fé. Converse sobre aquilo que você tem vivido, sobre o seu sofrimento, a sua angústia, a sua dúvida. Amém? Nossa igreja tem líderes de células, tem supervisores, tem presbíteros. A gente tem um Felipe aqui. Cara, procurar essas pessoas e
tirar as nossas dúvidas, abrir o nosso coração. Você não está sozinho nessa parada. Por outro lado, não há resposta para tudo. Não há resposta para tudo. Mas a Bíblia ensinou para a gente o que a gente precisa saber, é isso. Deus entendeu que a gente precisa saber isso daqui, está na sua palavra santa, perfeita, totalmente coerente. A sua palavra eterna. Deus entendeu que isso daqui é o suficiente. Então, a gente não vai entender tudo como Jó não entendeu, a gente não vai entender tudo como Abacuque não entendeu, a gente não vai entender tudo como muita gente não entendeu. Mas a gente vai entender aquilo que seja necessário para a nossa vida e para a nossa vida eterna. Então é isso. A questão não é que você não vai ter dúvida de nada, é que você não pode duvidar da palavra de Deus. É isso que Jesus está ensinando para a gente. Então você pode ter a dúvida que você quiser, se é ir para a direita ou para a esquerda. Eu ia fazer uma piada sobre isso, não vou fazer. Beleza? Cara, você pode ter a dúvida que você quiser, mas você não pode duvidar da palavra de Deus. Você entende? Então você tem que olhar para esse texto, cara, como o texto que vai salvar a sua vida. Por quê? Porque se você abre mão de uma parte, você abre mão de tudo. Esse que é o detalhe, foi isso que esses caras entenderam, os caras que eram contrários à fé, os que serviam ao exército de Satanás, eles entenderam isso. Eles entenderam assim, poxa, se a gente levantar uma dúvida sobre uma parte desse texto e ela penetrar no coração desses caras, acabou. O texto está minado, entende? O castelo vai cair, a construção vai ser derrubada. Então, é isso que você não pode deixar acontecer. Foi isso que eu deixei acontecer na minha vida, infelizmente. Nas respostas e nas ausências de respostas, haverá sempre na Bíblia consolo para a nossa alma, cara. Então, assim, seja na resposta de Deus, mas às vezes Deus silencia também. E às vezes Ele não vai responder uma questão específica. Mas na Bíblia há sempre consolo. E em Jesus há sempre salvação e vida eterna. É isso que eu gostaria de compartilhar com você essa noite. Coloca isso em prática, cara. Toma esse livro como verdade para a sua vida. Entenda que isso é a palavra de Deus. Perceba, se você olha para o que está escrito aqui ou ali, e você julga o que vale ou não para a sua vida, isso daqui não é a palavra de Deus, beleza? Sua palavra está acima dessa palavra. Isso é estupidez. Então assuma que você não acredita em nada. Agora, se a gente entende que a nossa compreensão é limitada, se a nossa racionalidade estiver humilhada diante da palavra de Deus, se a nossa inteligência estiver humilhada diante da palavra de Deus, daquele que tem conhecimento insondável, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quão insondáveis são os teus juízos. O conhecimento de Deus é muito acima do nosso. Depois do que aconteceu lá em Gênesis 3, tudo foi afetar, tudo, inclusive a nossa mente. Então, ainda que, perceba, não estou dizendo que você não deva pensar. Eu penso dia e noite sobre muitas coisas e tenho muitos problemas e muitos conflitos assim por diante. Não estou dizendo que a fé seja irracional, não. Jesus vai dizer que você tem que amar a Deus com todo o seu conhecimento. Ele vai acrescentar isso, porque isso não estava escrito. Era toda força e alma. E agora Jesus vai dizer assim, com todo o seu conhecimento, coração, força e alma. E conhecimento, porque esse é um contexto grego. Ele vai traduzir o que estava escrito no Antigo Testamento. Você tem que servir a Deus com todo o seu conhecimento, mas todo o seu conhecimento tem que ser servo. Tem que estar abaixo do conhecimento de Deus, abaixo da palavra de Deus. Quando eu questionei uma vírgula e um tio desse texto, como diz Jesus no Sermão da Montanha, eu vim para cumprir
toda a lei. Não vai ser retirada uma vírgula, um tio da lei. Quando eu questionei uma vírgula, um tio, eu questionei toda a palavra de Deus. E eu me coloquei acima da palavra de Deus. Eu achei que eu pudesse julgar a palavra de Deus. E eu comecei a fazer aqueles esquemas clássicos. Ah, isso aqui foi Paulo, isso aqui foi fulano, isso aqui foi fulano. Mas tudo foi fulano. Não seja inocente. Aqui são as testemunhas oculares falando. Quem conviveu com Jesus. Mas foi quem derramou sangue por causa disso. Ninguém morreria por uma mentira inventada por ele mesmo, pô. É muita burrice isso, ninguém faria isso. E, aliás, não é só morrer, é morrer sendo torturado. Você entende? Os caras que defenderam isso daqui, os caras foram crucificados e não negaram essa palavra. Até as pessoas que conservaram esses manuscritos, as pessoas morreram por causa do manuscrito. Não foi nem ela que escreveu, mas morreu por causa do manuscrito. Olha só, cara, que mostra a história da igreja. A gente tem que dar a nossa vida por essa palavra. Amém? Duvide de tudo, menos da palavra de Deus. Duvide do seu coração, como eu duvido do meu coração, como eu duvido da minha força, como eu duvido da minha visão. Eu tenho astigmatismo, com certeza a minha audição não é a melhor de todas. Duvide dos seus sentimentos, duvide de você mesmo, mas não duvide da palavra de Deus, nem daquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você é filho de Deus. Não desista de lutar contra Satanás. Não há pecado que não possa ser vencido, porque tudo já foi vencido, na verdade, na cruz do Calvário. Não permita, mesmo você tendo caído em tentação hoje, se você caiu em tentação hoje de um pecado que você se envergonha, que você não tem coragem de confessar, entenda, você é filho de Deus. Se você acredita nessa palavra, se você foi resgatado por esse evangelho, você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, certamente você é um filho de Deus. Não deixe que Satanás coloque essa incerteza no seu coração. Viva como um filho de Deus, viva como quem é digno desse mestre que venceu a todas as tentações e como Cordeiro Santo foi morto na cruz no Calvário, por mim e por você. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa. A gente acredita que a Tua palavra é perfeita. A gente rejeita todos aqueles que colocam em dúvida a Tua palavra. A gente entende que essa foi a estratégia de Satanás desde o início. A gente entende que o Senhor é o nosso Deus e Pai. A gente entende que nós somos amados, ainda que a gente passe por necessidade. A gente entende que nessa vida, nesse momento, a gente pode ter qualquer tipo de dúvida, mas a gente não quer duvidar da Tua própria palavra, Senhor, de quem você é, totalmente puro, bom e verdadeiro. No Senhor não há mentira, no Senhor não há maldade, no Senhor não há falsidade, no Senhor não há engano. Diferentemente de nós, se o nosso olho não vê, se o nosso ouvido não escuta, se o nosso coração não sente, a gente confia na Tua palavra. Se é a fome que nos acomete e a necessidade de tantas coisas, se é a doença também que nos acomete, Senhor, seja física, seja emocional, a gente confia na Tua palavra, e a Tua palavra diz que nós somos Teus filhos, ainda que nós passemos necessidade nesse mundo como Teu Filho passou, Senhor. A gente Te louva pela vida de Jesus Cristo, Teu Filho, a gente ama Jesus Cristo, Teu Filho, a gente ama essa história, como o Teu Evangelho arde no nosso coração, Pai, como o Teu Evangelho é realmente maravilhoso e bonito, Senhor. Muito obrigado por ter aberto os nossos olhos para enxergarmos, Pai, tão grandiosa graça e misericórdia, Senhor. Quem éramos nós quando nós fomos alcançados pelo Teu Evangelho, Pai? Nós totalmente pecadores, totalmente malditos, Senhor, totalmente impuros. O Senhor olhou para nós com amor antes que a gente pudesse Te amar. O Senhor nos amou antes que a gente pudesse
dizer ou pensar que a gente merecesse qualquer coisa. O Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos comprou, Pai, pelo sangue do Teu Filho. Muito obrigado porque o Senhor nos libertou do pecado. Muito obrigado pela vitória de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado pela vitória de Jesus Cristo nesse lugar deserto. Muito obrigado pela vitória de Jesus Cristo no Getsêmani, Senhor. Muito obrigado pela vitória de Jesus Cristo no Calvário, Senhor. Muito obrigado pela vitória de Jesus Cristo naquela tumba, Pai. Muito obrigado pela vitória de Jesus Cristo sobre a morte, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nossa esperança é unicamente Jesus Cristo, Pai. A nossa confiança é unicamente o Teu Filho, Pai, que não falhou, Pai. Ainda que a gente venha a falhar tantas vezes, Senhor, a nossa confiança está no Teu Filho Jesus, Pai. E glorificado seja o Teu nome pelo Teu Filho Jesus, Pai. Obrigado pelo privilégio de a gente ter essa Bíblia completa na nossa mão também, Senhor. Obrigado pelo sangue daqueles que derramaram o sangue também, para que esse texto chegasse até nós, Pai. Como nós gostaríamos de ter a honra, Pai, de entregar alguma coisa pelo Teu Evangelho também, Senhor. Se o Senhor nos permitir essa honra, Pai, nós te louvaremos, como certamente te louvaremos eternamente na Tua presença, pelo Teu Filho Jesus. Amém, Senhor, amém.